Fiz, exatamente no dia que eu fiz 38 semanas, foi o dia que minha filha nasceu. Foi numa sexta-feira. Mas na terça-feira, antes, eu tinha a última consulta marcada com a minha médica. E na consulta ela fez o exame de toque e eu tava com 1 centímetro de dilatação. Então ela falou assim, sua filha pode nascer, pode estar próxima de nascer. Então vamos fazer acompanhamento diário. Na terça-feira, isso foi na terça. Na quarta-feira, eu fui até o hospital onde ela estava trabalhando, ela marcou comigo um horário, eu fui lá porque ela queria ver como estava. Cheguei lá, ela fez o exame de toque e eu já estava com 2 centímetros de dilatação. Ela falou que ela poderia me internar para ter o filho a partir dos 4 centímetros. Que aí ela poderia me dar, é um remédio, coloca no soro no seu nome, que agiliza o parto, a dilatação é mais rápida, mas que ela só poderia me dar esse remédio depois de 4 centímetros de dilatação, 4, 5 centímetros. Então eu tinha que esperar mais um pouco. Na quinta-feira eu tinha ultrassom marcado, então eu fui fazer ultrassom, tava tudo normal. Minha filha, até anteriormente, ela estava com um cordãozinho no pescoço. Nesse ultrassom na quinta-feira já tinha tirado o cordão, graças a Deus não tinha mais, eu fiquei mais tranquila. E na sexta-feira eu já tinha marcado com a minha médica de novo de ir no local onde ela estava trabalhando, que era um outro hospital, que ela queria ver como estava a minha dilatação. E quando eu cheguei lá eu já estava de 4 para 5 centímetros de dilatação. E sendo que de quarta para quinta e de quinta para sexta eu perdi aquele, chamam de tampão. De quarta para quinta, quando eu fui tomar banho me lavando, eu senti sair aquela coisa nojenta assim. E eu já fiquei assim, nossa, deve estar dilatando mais, né? Para ter saído, então. E de quinta para sexta, saiu de novo. Eu achei que já tinha saído o suficiente e saiu mais ainda do que tinha saído no dia anterior. E na sexta-feira eu cheguei pra ela e falei, doutora, de 4 para quinta, de quinta para sexta, saiu, tal. Eu expliquei, ela falou assim, não, isso é normal, porque você está dilatando, você já tá com quase 5 centímetros de dilatação. E ela colocou o aparelhinho pra ouvir o coração da minha filha, como ela fazia todos os dias, todas as consultas, ela olhava o coraçãozinho. Só que nesse dia ela ficou meio séria e eu e meu marido sempre me acompanhou em tudo. Nós ficamos preocupados. E ela, depois de um tempo, ela falou assim, olha, sua filha vai ter que nascer hoje. Porque sendo parto normal, a cesárea, ela vai ter que nascer hoje porque o coraçãozinho dela está fraco. E eu fiquei muito preocupada, com medo de me afetar com algum problema e de acontecer alguma coisa e tal. E ela falou assim comigo, mas isso pode ser alguma coisa que esteja apertando ela, como ela já está apertada na minha barriga, ou ela pode estar segurando o cordãozinho umbilical. Então isso pode causar essa diminuição do batimento. Mas o que ela fez foi o seguinte, ela estourou minha bolsa para ver se melhorava. Então ela estourou minha bolsa, no momento que ela estourou, ela mediu de novo e os batimentos tinham melhorado. Só que ela falou assim, você vai ficar aqui observando por pelo menos 40 minutos. Enquanto isso, eu vou ligar pra minha equipe, né, pra ver pra onde eu te mando fazer o parto. Eu tinha a opção de 2 hospitais que aceitavam meu plano. Onde eu estava lá com ela não aceitava o meu plano. Então ela ia ver onde a equipe dela estava, onde ela podia fazer o meu parto. E eu fiquei lá e as contrações foram aumentando, porque até então eu tava quase 5 centímetros de dilatação, mas eu não tinha dor. Eu sentia às vezes aí eu já tava assim, há uma semana antes sentindo as contrações, mas não tinha dor. Era aquela coisa da barriga ficar dura. Ficava dura, aí uma pequena cólicazinha e passava. E eu e meu marido começamos a olhar o tempo e tava vindo em 20 minutos. E depois diminuiu, mas depois, isso no sábado anterior, uma semana antes. Só que depois aquilo diminuiu. E de vez em quando eu tinha contração, mas parou de ser uma coisa certinha, no tempo certinho. E esse tempinho que eu fiquei lá esperando ela, eu comecei a sentir as contrações, gente. A dor só ia aumentando, aumentando, aumentando. E eu tava já desesperada, porque eu tava preocupada com a minha filha, porque o coraçãozinho dela tava fraco. Até então não tinha problema nenhuma na gravidez, o peso tava tudo excelente, não tinha problema nenhum na minha gravidez. Pressão, nada disso, anemia, nada. E quando passou os 40 minutos, ela me levou novamente pra sala, eu já tava já com bastante dor. E ela colocou de novo o aparelhinho e ela viu que o coração estava batendo normalmente. Só que quando vinha as contrações, o batimento caía de novo. Era como se ela falou pra mim que provavelmente quando vinha as contrações, minha filha, como apertava, o útero apertava ela pra empurrar, talvez ela estivesse segurando o cordão umbilical.
Então isso podia estar causando a diminuição do batimento, mas não tinha como ter certeza. Então ela falou assim, olha, se você até a hora que chegar no hospital, você não tiver com 8 centímetros de dilatação, vai ter que ser cesárea. Eu falei assim, não tem problema, o negócio é que minha filha, apesar de eu querer parto normal, o importante é que minha filha nascesse bem. E eu fui pro hospital com meu marido, logo depois ela chegou. Quando eu cheguei no hospital, as dores já estavam vindo em 2 minutos, estavam vindo bem forte. Logo me levaram pro quarto, eu fiquei lá deitada, com de dor. E a minha preocupação não era nem a dor, porque eu já estava preparada para sentir a dor. A minha preocupação é que eu estava sentindo a dor e que eu sabia que naquele momento que eu sentia a dor, o coração dela estava caindo o batimento. Então eu ficava desesperada por causa daquilo, além da dor, né? Além de ser uma dor inútil, porque eu ia ter filha com parto cesárea. Logo depois me levaram para a sala de parto e quando eu cheguei lá, foi um enfermeiro que foi comigo e a minha médica me encontrou lá na sala de parto e junto comigo eles pediram para eu levar aquele cartão de pré-natal e a primeira troca da minha filha, que eu coloquei, tinha um saquinho escrito primeira troca, tudo direitinho, com a fraldinha, tava tudo direitinho. Então colocaram lá entre as minhas pernas assim na maca e eu fui. Eu fiquei um tempo lá esperando a anestesia chegar, gente, e aquela dor. E eu sabia que era uma dor inútil, que minha filha não ia nascer com aquela dor. Então, isso que foi triste, porque eu tava preparada a sentir a dor. Eu não gritei nenhuma vez, eu falei com meu marido, eu quero ter minha filha normal, mas eu não vou gritar. Eu falei, eu não vou gritar, porque eu sabia que os médicos não gostavam quando as mulheres ficam gritando. E alguns médicos até fazem um pouco de covardia, deixam a mulher sentir mais dor, porque ficam fazendo o escândalo. Então, chegou na sala de parto, logo depois a médica chegou, o anestesista estava em outra cirurgia, e ela mediu minha dilatação. Ela falou assim, se você tiver pelo menos 7 centímetros, 7 para 8 centímetros de dilatação, a gente tenta parto normal. Mas ela mediu minha dilatação, eu estava com 6. Então ela falou assim, olha, Jéssica, não vai dar para esperar. Eu falei, não, doutora, tudo bem. Logo depois chegou a anestesista, me deram anestesia. Gente, a anestesia passa dor na hora. É incrível, a anestesia não dói. O difícil foi ficar quieta para tomar anestesia sentindo contração. E minha contração já estava constante. Eu não tinha mais aquele intervalo de 2 em 2 minutos, de 1 em 1 minuto. Eu já estava sentindo dor o tempo todo. E coisa assim, de 30 em 30 segundos eu sentia aquela contração mais forte. Mas a dor era constante. Mas em 30 em 30 segundos eu sentia a contração mais forte, aquela dor mais intensa. Então a enfermeira me colocou na posição, ela me abraçou. A equipe foi assim, nota 10, gente, foi incrível. E a enfermeira me abraçou e eu falei com o anestesista, espera que eu tô com contração. E aquela dor, eu me segurando, e aí quando a dor começou a passar, eu falei pra ele, pode aplicar. Porque eu sabia que logo ia voltar, então quando começou a passar a dor, eu falei que podia aplicar. Eu senti 2 agulhadas nas minhas costas, eu não sei, eu nem perguntei à médica, nem me liguei nisso, porque a minha felicidade, minha filha ter nascido bem foi tão grande que... Mas eu senti 2 picadas, eu não sei porquê. Aí eu senti 2, mas na segunda, gente, a dor passa imediatamente. A anestesia é maravilhosa. É incrível como passa. E foi muito rápido o meu parto, porque minha bolsa já tinha estourado, já tinha umas meia hora, 40 minutos. Assim, eu senti dor, muita dor, minha dilatação foi rápida, mas foi pouco tempo. Eu fiquei assim, entre ela estourar minha bolsa e minha filha nascer, demorou 1 hora e 10 minutos no máximo, foi muito rápido. E eu tava lá deitada, depois que me anestesia, ele colocou um soro, alguma coisa na minha veia, colocaram aquele, no mesmo momento, colocaram aquele pano na minha frente. Gente, eu ainda tava sentindo meu pé. Só que ele já tava me cortando, eu não sabia. E meu marido ainda não tinha chegado no quarto. Meu marido queria assistir o parto, eu queria que ele assistisse, eu queria que ele estivesse comigo naquele momento. Mas me falaram o seguinte, até o momento que der anestesia, ele não pode ficar na sala de parto, só depois que der anestesia. Até então ele estava comigo o tempo todo no quarto, esperando. E logo ele entrou, mas quando ele entrou, porque foi muito rápido, porque, como eles dizem, era sofrimento fetal, alguma coisa assim. Minha filha estava sofrendo, então tinha que ser muito rápido. Então quando ele entrou, ela já estava indo puxar a minha filha. Então assim, ele chegou e viu ela sair, tirou foto na hora rapidinho assim. Mas gente, foi maravilhoso. Depois que minha filha saiu, o anestesista só falou assim comigo. Ele aplicou um negócio no soro e falou assim, olha, vai te dar sono, tá? Mas não se preocupe que é normal, vai te dar sono.
E a partir dali, eu sei que eu fiquei acordada o tempo inteiro, eu não dormi. Mas eu fiquei meio zonza, eu não lembro de muita coisa depois. Eu não lembro do momento em que me levaram até o quarto. Eu sei que eu fui acordar, eu não dormi tempo nenhum, assim, de fechar o olho e dormir. E quando eu cheguei no quarto, inclusive minha filha já estava no quarto. O tempo que ele me aplicou esse remédio no soro, minha filha veio com meu marido, porque até então eu não tinha visto minha filha. Eles tiraram minha filha da barriga e não me mostraram. Foi logo para uma sala do lado, porque como ela estava com esse problema do batimento caído, o batimento fraco, o pediatra logo levou ela para outra sala. Só que quando a sala chorou, eu escutei ela chorando. E levaram para uma sala logo ao lado, meu marido foi junto, meu marido ficou o tempo todo junto com a minha filha, ele não ficou longe da minha filha um minuto. E ele foi lá, o médico examinou ela estava tudo bem, era realmente alguma coisa assim, ou ela estava segurando o cordão, alguma coisa que estava provocando a diminuição do batimento, mas não foi nenhum problema com ela, felizmente, graças a Deus. E lá o pediatra cuidou dela, meu marido viu tudo, a enfermeira limpou ela, colocou a roupinha e tal. Só que antes de colocar a roupinha, limpou, colocou. Eles colocam uma touquinha do hospital mesmo, né? E trouxeram pra mim ver minha filha. Gente, foi o momento mais feliz da minha vida. Quando eu vi minha filha bem ali do meu lado. Aí nós tiramos foto, eu lembro assim, só que eu lembro assim vagamente disso, porque eu já estava dopada. Então eu tirei foto, eu, minha filha e meu marido, e também com a médica. E logo depois levaram minha filha de novo. Eu fiquei lá sendo costurada e tal. Meu marido falou que demorou, depois que ele saiu da sala, eu demorei uns 40 minutos para chegar até o quarto. Eu não lembro. Eu lembro que fiquei acordada, eu lembro das médicas conversando, eram duas médicas que fizeram meu parto. Era a minha médica, mais uma amiga dela que estava assessorando lá. Não entendo, mas tem que ser duas. E depois cheguei no quarto, aquela coisa de não poder levantar a cabeça, não poder mexer. Mas, gente, eu tive cesárea. Eu não senti nada. Eu fiquei assim, minha filha nasceu era 2 e pouca, 2h30, alguma coisa assim. Não lembro exatamente o horário. E no dia seguinte, por 6 horas da manhã, eles tiraram um negócio para tirar a urina, um caninho que colocam no seu nome. Tiraram aquilo, limparam, refizeram o curativo e falaram que eu podia levantar, só que era pra me levantar devagar. Eu fui levantando devagar. Quando eu comecei a levantar, eu senti um pouquinho de tontura, mas foi coisa simples. Fiquei sentada um tempinho. Depois disso, gente, eu levantei, tomei banho, me arrumei, voltei, sentei de novo. Eu não tive problema nenhum, eu não tive dor, não tive ponto inflamado. Foi assim, a recuperação maravilhosa, perfeita. Quando eu sentava na hora de levantar, eu ficava com medo de me esticar e a minha barriga abrir. Eu confesso que eu ficava com medo, mas não doía, não sentia dor. Era só um incômodozinho, uma coisinha bem fraquinha, assim, incômodozinho, não era dor. Talvez eu ainda estivesse um pouco anestesiada. Mas logo depois, de manhã, a médica esteve lá pra me ver, tava tudo bem. Ela falou que eu tinha que caminhar, porque eu estava com um pouco de acúmulo de gases, minha barriga ainda estava um pouco grande, estava com gases, então eu tinha que caminhar. E meu marido, ele ficava quase que o tempo todo comigo no hospital, ele não podia dormir, porque tinha outra pessoa no quarto também. Então quem dormiu comigo foi minha mãe, mas o horário de visita era de 10 horas da manhã, se eu não me engano, até as 10 da noite. Então ele passava esse tempo todo comigo lá no hospital, ele e minha mãe. Aquele dia mais uma pessoa ainda, porque era o acompanhante mais 2 visitantes, então minha irmã também ficava lá, e eles saíam quando chegava alguém para visitar. E, gente, minha recuperação foi maravilhosa.